Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui, eu, Roseli, vamos lá? Hoje a gente vai resolver mais uma questão, a gente já está aí resolvendo algumas questões bacanas, interessantes. Os itens, né, o tema abordado de cada questão, ele é sempre muito importante. De repente a questão para você que está aí do outro lado, fala, pô, mas essa questão é muito fácil, a alternativa X é a alternativa correta. Beleza, mas o meu objetivo não é simplesmente lhe trazer a alternativa correta. O meu objetivo é lhe trazer mais informações sobre a questão proposta. Por quê? São questões clássicas em concurso público, são questões que a gente vê diversas vezes sendo cobradas. Eu digo, todo domingo ocorre um concurso em algum lugar do país e sempre a gente visualiza a repetição de questões. Então, o interessante para a gente é exatamente aproveitar essas questões, não simplesmente encontrar a alternativa correta, mas também trazer para a questão conteúdo, trazer informações. Porque por meio das informações que eu estou deixando para vocês, com certeza absoluta, vocês vão resolver outras questões. Então, do ladinho aí do seu material de estudo, do ladinho dos seus assuntos, né, listados aí como elemento de proposta que você está caminhando para estudar, coloque essas dicas que eu vou trazendo para vocês no decorrer dessas questões. Vou mostrar uma questão agora para vocês, uma questão bastante interessante, uma questão de FCC, essa questão eu já resolvi outras aí com vocês de VUNESP, essa questão é da FCC, ela foi cobrada agora pela Fundação em 2018, foi trazida num concurso clássico aí da Sabesp, aqui em São Paulo, e a nossa amiga, chamada Fundação Carlos Chagas, menciona o seguinte: um funcionário está usando um computador, esse computador possui o sistema operacional Windows, o que para nós? 7. Beleza. Roseli, se essa questão é de Windows 7, se porventura a gente tirar o 7 e colocar o Windows 10, a gente vai ter a mesma alternativa? Perfeito. Se eu tirar o Windows 7 e colocar o Windows 10, a mesma alternativa não vai mudar. Lembra que a gente tem uma história de Windows 10, mas que respeita toda uma base constituída no Windows 7. Então, muitas questões, mesmo que eu tenha o Windows 7, eu posso trazê-la, gerar uma atualização para o Windows 10 e a alternativa vai ser exatamente a mesma. É o que vai acontecer com essa questão. Então, o que nós temos aqui? O Windows 7 em português e deseja saber o que ela quer saber para nós aqui, que é bastante importante. Ela quer saber a quantidade total de memória RAM. Vamos lembrar que a memória RAM é uma memória de acesso, né? Uma memória de armazenamento volátil. Sempre que a gente está executando, abrindo programas, abrindo arquivos, a memória RAM está aí permitindo que esse acesso ocorra na execução de tarefas. Então, a memória RAM é a famosa memória randômica, a memória de acesso, a memória cujo armazenamento para nós é volátil. Ao desligar a máquina, essas informações contidas, elas serão perdidas, né? Por isso a palavra volátil, memória de acesso, armazenamento volátil. E quanto, né, ela quer saber a quantidade de memória RAM e quanto existe livre disponível no momento. O usuário, à medida que ele está trabalhando com a sua máquina, ele está executando uma série de programas, abrindo uma série de softwares. Então, ele vai utilizando esse espaço, né, de acesso que as memórias, de uma certa forma, né, os armazenamentos são permitidos aí na execução da sua estrutura física na máquina. E aqui, em relação ao sistema operacional Windows 7, a Fundação Carlos Chagas, ela deseja saber onde o usuário consegue visualizar esse espaço utilizado, o espaço livre e, claro, o espaço total que essa memória possui. Pessoal, nós estamos aqui diante de ferramentas, de técnicas, né, informações visualizadas pelo usuário, mas informações mantidas na estrutura física da máquina. Então, o que nós temos aqui? Antes de passar pelas alternativas, eu vou mostrar para vocês uma informação. A gente pode aqui, por exemplo, abrir na relação, deixa eu só fazer aqui com vocês, gerar para nós. Quem já utilizou, né, acredito que 99,9% dos usuários já fizeram uso das 3 teclas mais clássicas, Ctrl, Alt, Delete. A gente está em ambiente Windows, seja 7, seja 10, ou seja ambiente Windows mais antigos, né? Isso para nós sempre foi muito utilizado. A sequência de 3 teclas de atalho, quais são elas? Ctrl, Alt, Delete. Quando a gente pressiona essas 3 teclas, muita gente fala, vai desligar a máquina. Mentira. Vai finalizar. Mentira. Nós temos aí
uma sequência de ferramentas que são disponíveis ao ser pressionada essa sequência de teclas, Ctrl Alt Delete. Por exemplo, eu posso bloquear a minha máquina. Então, eu, usuário, estou trabalhando, vou sair um pouquinho, não vou deixar a máquina aberta, eu posso bloquear. Lembrar que a gente pode bloquear a máquina utilizando as teclas WinKey mais L. Lembrar que o WinKey, Windows, Key, tecla do Windows. Se a gente pressionar simultaneamente a tecla que tem a janelinha, o logotipo do Windows, se eu pressionar o WinKey L, a gente bloqueia a janela, não precisaria fazer todo esse caminho. Lembra aí que o WinKey L também já foi tecla de atalho cobrada em diversas provas de concurso público. Eu posso fazer uma troca de usuário, sair da minha conta de usuário e permitir que um outro usuário naquela máquina possa se identificar e acessar as ferramentas, né, disponíveis naquela máquina. Eu posso sair do Windows e aí eu posso ter a janela sendo levada a um desligamento. Eu posso alterar uma senha e eu posso abrir o gerenciador de tarefas. Opa, gerenciador de tarefas é interessante. O usuário, de uma certa forma, lembra do gerenciador de tarefas quando, por exemplo, o Word está aberto e que aparece lá assim, ó, não respondendo. Aí o que o usuário faz? Vai lá, abre o gerenciador de tarefas e finaliza a tarefa, ou seja, fecha o Word, depois abre novamente, abre, né, a sequência aí que ele precisa para trabalhar, e aí tá lá, arquivo recuperado, e aí ele sequencia o processo. Só que o gerenciador de tarefas, ele é muito além do que fechar um programa que não está respondendo, do que fechar um programa que não está em funcionalidade. Ele nos dá outras informações. Então, quem porventura agora abrindo o gerenciador de tarefas, nós vamos ter aqui a janela do gerenciador de tarefas e observem vocês que nós temos, eu vou abrir aqui para vocês visualizarem, diversas guias presentes, processo, desempenho, histórico de aplicativo, iniciar, usuários, detalhes e serviços. Essa janela que eu capturei do Windows 10, tá bom? De repente, se você tiver com o Windows 7 e abrir essa janela, pode estar com uma imagem diferente, mas as ferramentas são exatamente as mesmas. Aqui nós temos, por exemplo, a guia de processo, onde são os programas que estão abertos em funcionalidade, que é onde o usuário vai recordar que, travou o Word, travou o Excel, o Google Chrome parou de funcionar. E aí ele abre os processos e normalmente tem lá não executando, sem funcionalidade, não respondendo. Aí o usuário seleciona e fecha aquela e depois abre novamente, gera aí a sequência. Nós temos outra guia chamada desempenho, histórico, enfim. Eu vou com vocês para a famosa guia dentro da janela de gerenciador de tarefas, que vai ser a nossa guia chamada de o quê? Desempenho. Essa guia chamada desempenho é a guia que a gente vai precisar para responder a questão que eu acabei de mostrar para vocês. Nessa guia de desempenho, a gente tem informação de processador, a gente tem informação de memória, no caso a memória RAM, a gente tem informação sobre as redes que estão conectadas, por exemplo, a rede LAN, a rede Ethernet para nós, a gente tem conexão de Bluetooth, se tiver conectado, de Wi-Fi, do disco C, D, E, ou seja, você tem informações das unidades de armazenamento e também das conexões presentes aí dentro da sua comunicação. E é nessa guia de desempenho que a gente vai conseguir responder aquela questão que foi proposta aqui num concurso, né, da Sabesp em São Paulo, proposta pela Fundação Carlos Chagas. Então, o que nós temos? Se eu abrir o gerenciador de tarefas, não só processo, mas eu tenho aqui a guia de desempenho. Em desempenho, eu vou conseguir visualizar todas essas tarefas, todas essas atividades. O que está acontecendo com o meu processador, o que está acontecendo com a memória, no caso a memória RAM, que é a memória de acesso, o que está acontecendo nos discos, na rede. Aqui a minha imagem, vocês vão visualizar, que a gente tem aqui não conectado, né, no caso, quando eu capturei essa imagem, eu não estava em rede, eu estava sem conexão. Aqui o Wi-Fi para a gente também está parada. Ou seja, a gente tem as informações em relação à máquina. E é essa linha de questionamento, essa linha de estudo que eu chamo vocês para essa responsabilidade. Abrir o seu gerenciador de tarefas e visualizar, verificar quais são outras ferramentas que estão disponíveis. Porque às vezes o usuário só fica lá no Ctrl Alt Delete para poder fechar um programa que parou de responder. E não é só isso. Lembra que a gente tem concursos grandes, concursos importantes, e às vezes o gerenciador de tarefa está em prova e o candidato acaba não aprofundando o estudo em cima desse assunto e acaba perdendo uma questão simplória. E eu vou chamar a atenção de vocês. Não apenas com o Ctrl Alt Delete,
a gente consegue chegar no gerenciador. Lembrar que o Ctrl Alt Delete é um caminho para abrir o gerenciador de tarefas. Só que a gente tem outras ferramentas disponíveis, troca de usuário, alteração de senha, bloquear a máquina. E a pergunta que também já foi trazida diversas vezes para a prova, a tecla de atalho para ativar o gerenciador de tarefas de forma direta. E eu a deixei aqui para vocês. A sequência de Ctrl, Shift, ESC. Então, aí no seu teclado, à sua esquerda, você tem uma sequência de 3 teclas. Se você pressionar em conjunto a tecla Ctrl, Shift, ESC, você abrirá automaticamente, olha o que eu estou falando, o gerenciador de tarefas. Automaticamente, você não vai precisar selecionar Ctrl Alt Delete, selecionar dentre as diversas opções o gerenciador de tarefas. Então, atenção, tecla de atalho para abrir automaticamente o gerenciador de tarefas. Ctrl, Shift, ESC. Está aí em cima para vocês. Se você pressionar automaticamente, você já terá a janela do gerenciador de tarefas aberta. Então, atenção. Para eu visualizar informações sobre processador CPU, unidade central de processamento, é o nosso processador. Para a gente verificar informações sobre memória, sobre os discos de armazenamento, sobre a nossa rede, sobre a conexão à internet. Lembrar que eu tenho aqui um PAN, vou até deixar essa informação aqui para vocês. PAN é uma rede pessoal. N de network, A de área e P de pessoal. Uma rede que ocupa uma área pessoal. Se você tiver aí com os seus aparelhos conectados dentro da sua sala, a sua TV, o seu computador, o seu aparelho, o seu smartphone. Então, a gente está criando aí uma rede pessoal. Lembrar que PAN é uma rede pessoal, né, uma rede pequena, dentro de um X espaço geograficamente definido. Então, o nosso Bluetooth é um tipo de rede, né, utilizando recursos do Bluetooth, um tipo de rede pessoal. Fica essa dica para vocês. Ethernet para nós é a nossa rede local, é a nossa rede LAN. E eu retorno com vocês exatamente na questão para que a gente consiga responder agora com simplicidade. Eu vou sair um pouquinho de cena só para a gente fazer a leitura das alternativas. E eu já volto aqui falando com vocês. Só para a gente visualizar, olha o que nós temos aqui. Alternativa A, ela fala que é para acessar menu memória dentro do Windows Explorer. Faça uma menção em cima dessa palavra Windows Explorer quando vocês estiverem pegando essa questão para trabalhar. O Windows Explorer é em Windows 7. Se você estiver trabalhando com Windows 10, é explorador de arquivos. Então, essa observação, as nomenclaturas foram alteradas, mas segue o mesmo processo de leitura. O Windows Explorer, se for o Windows 7. E explorador de arquivos, se for o Windows o quê? 10. Então, observação com essa questão. Vou ficar ali em cima agora que dá para fechar com vocês. Alternativa B de bola. A gente tem, então a alternativa A está fora, a gente não tem essa alternativa como correta. Pressionar as teclas Windows mais E. O Windows mais E vai chamar para nós o Windows Explorer ou vai chamar para nós o explorador de arquivos no caso do Windows 10. Então, ao pressionar o Windows, né, o WinKey, que eu comentei com vocês anteriormente, o Windows mais E acessa aí para nós, abre para nós o explorador de arquivos ou abre o Windows Explorer. E essa aba memória que a alternativa B fala não estará correta. Então, a alternativa A vai cair fora, juntamente a alternativa B também vai cair fora para a gente. Alternativa C, se a gente pressionar a tecla Windows, ele vai ativar ou desativar o iniciar. Então, o que nós temos? Nós temos a tecla WinKey, né, que ativa ou desativa o botão iniciar presente lá embaixo, né, na parte inferior, na barra de tarefas. Se eu digitar CMD, CMD é comando, né, comando pra gente em inglês. E aí a gente vai ativar o prompt de comando, que é aquela tela do prompt do MS-DOS, aquela tela preta. E nesse caso, a gente não vai conseguir também ativar o gerenciador. Então, a nossa alternativa C, ela também vai sair de circulação. Alternativa D, acessar o menu sistema a partir do Windows Explorer. De novo, o Windows Explorer se for o Windows 7 e explorador de arquivos se for o Windows 10. Alternativa D está fora. E aí a gente vai ficar aí com a nossa alternativa E, que nós temos aqui, Ctrl Alt Delete, abrir aí, acessar a aba desempenho do gerenciador de tarefas, que vai ser a nossa alternativa correta, ok? Então, só para a gente concluir, essa para nós seria a nossa proposta correta, e aí a gente segue aí como vocês para trabalhar, a janela através do Ctrl Alt Delete, aqui a gente tem a janela do gerenciador de tarefas, aqui a gente tem a guia, né, ou a aba desempenho.
e trabalhando, volto aqui com vocês, a alternativa correta é a nossa alternativa E. Perfeito? Ok? Então fica mais essa questão para vocês. O meu abraço, bons estudos, bota aí gerenciador de tarefas na sua linha de estudo e a gente se encontra numa outra oportunidade. Meu abraço e até logo.